Oi, Luiz aqui de novo, e nessa aula você vai aprender uma técnica que, na minha opinião, é uma das melhores técnicas de sedução, e é uma das que eu mais uso também. Inclusive é uma técnica muito usada pelos humoristas. Ela é muito boa para você ter assunto para conversar com o boy que você quer e não ficar aquela conversa chata e monótona. Além disso, ela é ótima tanto para gerar atração quanto conforto, fazendo com que ele se sinta mais ligado e confortável com você. Bom, essa é a técnica do callback. Ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é a coleta de informações. Como assim? O que você vai fazer nessa etapa é prestar atenção em tudo que ele fala e ver quais informações você pode reutilizar em outra conversa com outro contexto. Por exemplo, vamos supor que você estava conversando com seu boy e você descobriu o seguinte: ele é de uma cidade do interior, é veterinário, ele já ficou bêbado e dormiu na rua e ele não tem cachorro. Pronto, a primeira etapa já acabou. Você já tem as informações que você precisava. E se por acaso você não consegue lembrar de nada, dá uma olhada nas conversas que você teve com ele, que você vai descobrir muitas informações interessantes que você pode aproveitar. Agora vamos para a segunda etapa, que é retomar a informação em outro contexto. Aqui, basicamente, o que você vai fazer é pegar alguma dessas informações que você coletou e encaixar de uma forma engraçada, exagerada e pode ser até provocativa em uma nova conversa. Por exemplo, como você cria callback na informação que a gente coletou sobre ele morar no interior? Vocês podiam estar numa conversa sobre faculdade e ele fala que sempre chega atrasado, por exemplo. Você poderia aproveitar isso e falar: você vai para a faculdade de canoa ou cipó? Isso é muito poderoso, porque apesar de ser uma brincadeira inocente, você transmite ao mesmo tempo várias coisas. Você mostra uma personalidade inteligente e provocativa, o que é extremamente atraente. Você mostra que presta atenção no que ele fala, que você sabe como ele vive, onde ele vive e, mais importante ainda, você retoma o estado emocional que ele estava quando ele te revelou essa informação. Quando ele falou pela primeira vez que mora no interior, você pode ter feito alguma brincadeira. Por exemplo, você pode ter chamado ele de caipira ou algo do tipo. E aí vocês riram sobre isso e tiveram ali um momento engraçado juntos. E aí, ao falar: ah, não é pra menos, você vai pra faculdade de canoa ou cipó, ele vai pensar em segundos. Por que ele tá falando isso? Aí ele vai lembrar: ah é, eu disse que eu moro no interior, ele até me zoou de caipira. E no momento que ele lembrar disso, ele vai ser transportado para aquele momento engraçado que só vocês dois viveram, mais ninguém. É por isso que eu amo essa técnica. Ela faz muitas coisas poderosas ao mesmo tempo. Um outro exemplo poderia ser: vocês estão conversando e aí ele fala que precisa dormir, que tem que acordar cedo amanhã. E aí você fala: ah, é verdade, eu esqueci que você tem que acordar cedo para alimentar as galinhas. Claro, você tem que saber se ele é o tipo de pessoa que se incomoda com esse tipo de brincadeira ou não. Vamos pegar outra informação que a gente coletou nesse exemplo. Ele te contou a história que ficou bêbado e dormiu na rua. Como é que a gente pode fazer um callback aqui? Você poderia falar algo como: oi, acabei de ver um bêbado dormindo aqui na rua e lembrei de você. Tudo bem? Eu, por exemplo, conheci um boy que tinha me dito que ficou bêbado com uns amigos e aí eles resolveram sair tirando foto com vários bombeiros pela rua. E aí eu aproveitava disso para brincar com ele. Eu mandava mensagens, por exemplo: ah, acabei de passar por um policial aqui. Você tem tara para tirar foto com ele bêbado ou seu lance é só bombeiro mesmo? Eu sei que essa mensagem talvez não seja nem muito boa, mas o simples fato de você retomar algo específico que ele te contou, principalmente quando é algo que poucas pessoas sabem, isso automaticamente faz com que ele pense que você sabe muito mais da vida dele do que as outras pessoas. Ninguém se lembra de algo tão específico que aconteceu com ele quanto você. Comece a usar essa técnica que você vai entender o que eu estou falando. E você ainda pode associar informações na hora de criar o callback. Pegando o nosso exemplo de novo, a gente descobriu que ele é veterinário e não tem cachorro. E aí você está conversando com ele, falando que o seu cachorro só dorme e que ele deve ter alguma doença, porque não é possível, você nunca viu um cachorro dormir tanto. E aí você poderia falar: você podia dar uma olhada nele, embora que eu não sei se eu confio em um veterinário que não tem cachorro, né? Ou então você pode começar uma conversa, por exemplo: e aí, veterinário que não tem cachorro, tá fazendo o quê?
Repara que a sua mensagem fica muito mais interessante e personalizada para ele. Ele vai ter muito mais vontade de responder e conversar do que alguém que fala: e aí, o que você está fazendo? Ou o que você conta de bom? O que você fez hoje? Não mande mais esse tipo de mensagem, que é aquela mensagem genérica que serve para todo mundo. A sua mensagem não pode servir para todo mundo. Se ela serve para todo mundo, ela não serve para o seu boy, porque ela não gera emoção nele. E se ela não gera emoção, ele não vai se conectar com você. Então, tudo pode ser transformado em callback. Qualquer informação sobre ele, interpretações exageradas, piadas, estereótipos, como a gente usou aqui do boy que mora no interior, qualquer coisa pode virar callback. E a grande jogada dessa técnica é que cada vez mais você vai sendo associado na mente dele a emoções positivas. Ele nem vai saber o certo porquê, mas ele vai se sentir cada vez mais confortável na sua presença. E você pode criar callback até com a forma que você chama ele. Por exemplo, vamos supor que ele botou uma foto no WhatsApp e você brincou dizendo que ele estava igual ao Tom Cruise. Isso já é suficiente para uma próxima conversa você falar algo como: e aí, Tom Cruise, o que você está fazendo de impossível hoje? Eu sei que essa frase é um pouco brega, mas ela funciona. Só de ler isso, a mente dele vai voltar para a situação que você brincou e ele vai associar essa emoção positiva a você. E além disso, você também pode usar callbacks usando imagens e vídeos. Por exemplo, ele comentou uma vez que está gastando muito com Uber e comendo fora. E aí você está navegando na internet e acha essa imagem fazendo essa brincadeira que a fatura do cartão da pessoa é só Uber e comida. Pronto, você já tem um callback preparado sem nenhum esforço. E aí é só comentar algo como: nossa, acabei de ver a fatura do seu cartão. Você gera curiosidade nele, que é importante para ele ficar interessado. E aí ele vai falar algo como: oi, como assim? Como você viu? E você manda a imagem. E aí ele vai lembrar da conversa com você e vai acontecer na mente dele tudo aquilo que a gente já falou. Ele vai sentir que você presta atenção nele, ele vai se sentir mais próximo de você, vai se sentir mais íntimo. O estado emocional dele vai ser transferido para o momento que você estiver nessa conversa, que pode ter sido um momento engraçado, gerando emoções positivas nele, e por aí vai. Mas tem um erro que você precisa ter cuidado, e é muito comum os alunos cometerem, que é insistir no mesmo callback. Você tem que saber a hora de mudar o callback. Por exemplo, se você ficar sempre chamando ele de Tom Cruise, ou sempre brincando sobre ele ser do interior, chega uma hora que você deixa de gerar emoções positivas, porque fica cansativo sempre a mesma piada. O que é comum demais acontecer com os alunos é que eles usam um callback, e aí eles veem que o boy achou engraçado, e aí eles se agarram nesse callback e tentam usar desesperadamente em todas as situações, até que o boy se enche e para de responder. Então, procura sempre variar. Você sempre vai ter dezenas de informações possíveis de serem transformadas em um callback. E aí, testando, com o tempo, você vai começar a ver padrões que sempre funcionam. Vai chegar uma hora que você vai começar a criar callbacks sem nem pensar nisso, já sai automaticamente. E para você começar a praticar, imagina que você acabou de conhecer um boy e você descobre o seguinte: ele gosta da cantora Anitta, ele tem pavor de fazer exame de sangue, ele não sabe estacionar e ele gosta de funk. Pausa o vídeo e tenta criar algum callback para cada uma dessas informações. Bom, alguns callbacks possíveis seriam: para a informação que ele gosta da cantora Anitta, você poderia falar: ah, tudo bem, não dá para esperar muita coisa de alguém que gosta da Anitta, né? E esse modelo de frase é muito útil. Você pode usar ele para qualquer gosto ou qualquer coisa diferente que seu boy tenha, e aproveitar para dar uma provocada nele, que é fundamental para gerar atração. Por exemplo, se ele não gosta de sushi: ah, tudo bem, não dá para esperar muita coisa de quem não gosta de sushi, né? Ou então ele gosta de forró: ah, tudo bem, não dá para esperar muita coisa de quem gosta de forró, né? Ou de quem assistia Teletubbies. Qualquer coisa você consegue encaixar nesse modelo. Sempre esse formato: ah, tudo bem, não dá para esperar muita coisa de quem tananã. E aí pode ser algo que seu boy gosta, ou fez, ou ele não gosta. Vamos ver agora em relação a ele gostar de funk. Qual callback a gente poderia criar? Além desse anterior, não dá para esperar muita coisa de quem gosta de funk, caso você não goste de funk, também daria para criar outros. Por exemplo,
Vocês estão conversando sobre uma festa chique que poderiam ir e você fala: ah, só tenho que te avisar que lá não é como os baile funk que você frequenta não. Em relação a ele ter pavor de fazer exame de sangue, qual callback você poderia usar? Você poderia brincar falando: oi, acabei de ver uma criança aqui chorando, fazendo exame de sangue, e lembrei de você, tudo bom? Esse modelo também pode ser usado por qualquer coisa diferente que seu boy tenha feito ou ele não sabe fazer. É só seguir esse esquema. Oi, acabei de ver alguma coisa que seu boy fez ou não sabe fazer e lembrei de você, tudo bom? Por exemplo, no caso de não saber estacionar, você poderia falar: oi, acabei de ver um cara demorar meia hora para fazer a baliza e lembrei de você, tudo bom? Só para finalizar, eu queria dar uma dica de como eu organizo as informações que eu coletei de cada boy que eu tenho interesse na primeira etapa da técnica do callback. Bom, eu utilizo o programa que se chama Evernote. Ele tem uma versão gratuita que já serve e é a que eu uso. Nele você consegue criar várias notas de forma organizada e também tem o aplicativo Evernote para celular, de forma que as notas que você faz no computador ficam sincronizadas com o celular e vice-versa. E aí dessa forma eu consigo ver as notas tanto em casa quanto na rua, caso eu precise. Então como é que eu faço? Eu tenho um caderno dentro do Evernote só para os boys que eu tenho interesse. E aí toda informação ou piada que eu posso utilizar como callback em um outro momento, eu deixo lá anotado. Eu não confio no meu cérebro para lembrar de tudo, então eu prefiro deixar lá. E aí, antes de falar com o boy ou sair com ele, porque essa técnica do callback pode e deve ser usada pessoalmente também. Ela não fica restrita apenas às mensagens, não. E aí eu vou lá, dou essa olhada rápida e aí eu já sei os tópicos que eu posso criar callbacks. Que se eu não tivesse olhado, talvez o assunto surgisse e aí eu perderia a oportunidade porque não lembrei. Então eu prefiro deixar tudo lá registrado e aí quando eu preciso, eu vou lá e dou uma olhada rápida. Eu sei que isso é meio doido, mas eu crio tantos callbacks com boys diferentes que às vezes eu me perco ou acabo esquecendo alguma informação que eu podia usar em algum outro momento e gerar todas aquelas emoções positivas que a gente já viu. Então eu resolvi fazer isso e funciona muito bem. E você vai ver que você também vai sentir necessidade de fazer isso. Não precisa ser no programa, você pode anotar num caderno, qualquer coisa. Para mim funciona bem o programa, mas aí você vê o que é melhor para você. E mesmo que você só tenha interesse em um boy, procura fazer isso. Vai coletando informações de vários caras que você conhecer, para você já ir treinando como fazer callback com as informações deles. Você vai começar a ver que muitos callbacks que você fez com um cara, você também pode fazer com outro. Ou então você só precisa fazer pequenas alterações, como a gente viu nos modelos anteriores. E aí quando você finalmente for conversar com o boy que você quer, você já está mais tranquilo, porque você já fez callbacks com outros caras, você já treinou, você já viu que funciona, já ganhou confiança, e aí fica muito mais fácil criar callbacks com ele também. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não subestime essa técnica de jeito nenhum. Ela é muito poderosa e ela vai ser uma das suas principais aliadas para conquistar o boy que você quer. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.